Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial. É o Reginaldo Cruz. Ele é teólogo, é professor e temos um tema aqui que vai dar o que falar. Qual o verdadeiro sentido do Natal? Reginaldo, fala aí pra gente o que é esse tal de Natal. Geralmente, Flávio, antes de tudo, quero agradecer por estar aqui nesse podcast. E é importante falar a respeito do Natal, porque a primeira imagem associada ao Natal é a árvore de Natal, ou a simpática imagem do bom velhinho, né? Enfim. Mas do ponto de vista geral, que é o ponto de vista da cristandade, nós temos que discutir o Natal praticamente como talvez um dos principais símbolos, né, do cristianismo, né? E, sobretudo, do ponto de vista da esperança, que essa época de Natal, claro, criaram até um espírito novo, né? Espírito Natal. Não sei se existe, mas as pessoas falam desse espírito. Mas é importante pensar o Natal do ponto de vista da esperança que chegou, né? Do ponto de vista do nascimento do Salvador. Evidentemente que é nessa perspectiva aí que nós temos o verdadeiro sentido do Natal. Mas não deixa de ser atraente, não deixa de ser interessante também o sentido mercadológico, né? E esse é muito forte no Ocidente, aqui no Brasil, a ideia de que o Natal também mexe com os nossos bolsos. Eu nunca entendi porque que o Papai Noel, né, o bom velhinho, ele é barbudo e branco. Por quê? Você tem ideia, não? De onde vem isso aí? Olha, fugindo um pouco do nosso roteiro aqui. Há tradições, há várias tradições e explicações para isso, né? De maneira geral, dizem que a ideia do Natal ela surge no século IV. O imperador Júlio I é um contraponto à festa ao deus invicto, ou seja, o deus do sol, o solstício. Essa imagem do Natal, que aí no século IV está sendo criada, comemoração do Natal, um contraponto a uma festa pagã, a festa do solstício, a festa ao deus pagão. E muitos dizem que isso é fincado na cristandade, por exemplo, em 590 e alguma coisa, outro imperador coloca o Natal como um feriado nacional a partir de Roma, e vira um feriado mundial. E, finalmente, na Alemanha, já na época moderna, muito provavelmente, foi criada essa ideia do Natal, a ideia da troca de presentes, etc, etc. Saindo da Alemanha, nos Estados Unidos, do ponto de vista mercadológico, os Estados Unidos ele aprimorou essa questão. Inclusive, a ideia do Papai Noel branco, velhinho, que vem lá das terras mais gélidas, né? Barba branca, cabelo branco, está muito associado com uma marca de refrigerante bem famosa, né? Praticamente, ela que criou essa caricatura, essa fisionomia, né? Essa expressão de alguém caucasiano, de barba branca, de cabelos brancos, né? E aí o marketing dessa marca famosa inseriu todos esses elementos, né? As cores também, né? Muito forte, a cor vermelha, né? Não que isso esteja associado diretamente ao significado do Natal, mas esteja associado à imagem do bom velhinho, né? Como se falou, por que a barba branca? Evidentemente que isso faz parte de uma paleta de cores, né? Se a marca, a cor oficial é vermelha e branco, então o protótipo dessa expressão natalina seria também vermelho e branco. Gente, você aprendeu hoje a origem do Natal, né? E essa questão do impacto da imagem do Papai Noel. Isso é forte, só tem aqui no Varela Torres Cast, viu? E, Reginaldo, e qual o verdadeiro significado do Natal? Vamos trazer aí logo nesse primeiro bloco. Esperança. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, né? No texto bíblico, Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dizendo que Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele veio em tempos plenos. Todas as contribuições dos povos antigos, romanos, gregos e judeus, haviam sido dadas para o advento do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele vem, ele se encarna, né? Então, o primeiro sentido, o primeiro significado disso é a encarnação. Em outras palavras, Jesus se torna homem, Deus se faz homem.
Uma expressão mais popular, o significado do Natal é que Deus se fez gente, ele se tornou um de nós na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, é nesse sentido aí que nós observamos a essência fundamental do que significa ser Natal. O Natal, ele antes de tudo, Flávio, ele deve ser cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro das nossas comemorações, o centro da nossa família. Cristo tem que ser o centro das nossas relações natalinas. Então nós trocamos presentes, nós damos presentes, nós temos uma ceia, estamos unidos em família, mas Cristo tem que ser o centro e o motivo de toda essa alegria natalina. É forte. Gente, vamos a um breve intervalo. Até já já. Não deixe que a inadimplência dos seus clientes sufoque o seu crescimento. A Varela Torres Recuperação de Crédito é especializada em cobranças e negociações de dívidas, com profissionais preparados para agirem em negociações simples e casos complexos. Recupere o controle do seu negócio, elimine a inadimplência de recebíveis e evite desgastes com os clientes. Fale com quem está há mais de 5 anos no mercado com resultados comprovados. Para mais informações, ligue no número 62 993 97 43 36. Varela Torres, Recuperação de Crédito. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje batendo um papo aqui com o Reginaldo Cruz, ele que é professor, teólogo, né, que tem conhecimento aí vasto, falando sobre o tema qual o verdadeiro sentido do Natal. Se você perdeu o primeiro bloco, vai lá no meu canal do YouTube, tá bom? DR Flávio Varela Torres e assiste porque ficou muito bom e enriquecedor, tá certo? Para a sua vida. Reginaldo, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? É um mito ou é uma verdade isso aí? Olha, praticamente as duas coisas. É uma verdade porque está no calendário ocidental, o calendário gregoriano, né? Século IV, o Papa Gregório criou esse calendário. Então esse é o calendário que rege dia, meses, né? Essa relação da unidade divisível do tempo é regido pelo calendário ocidental, ou seja, calendário gregoriano. Então tá certo, dia 25 de dezembro é a data que nós comemoramos Jesus. Agora, o problema é que esse calendário ele tem um lapso, segundo aí os especialistas em calendário, o pessoal que trabalha com cronologia, pelo menos de 4 anos. Ou seja, em outras palavras, Jesus teria nascido não exatamente no ano 1 da era cristã, mas 4 anos antes, né? Então há um lapso na transição do calendário antigo, que é o calendário juliano, para o calendário gregoriano. E também na data, por exemplo, quando a gente lê os evangelhos, está bem claro na Bíblia, nos relatos de Lucas e outros evangelistas, que quando Jesus nasce, os pastores, de maneira geral, eles estavam cuidando do seu pastoreio, cuidando dos seus animais, cuidando da sua terra, fazendo aquilo que é próprio de um pastor, ou seja, apacentando animais. Em dezembro, na região da Ásia, ou seja, na região da Palestina, da antiga Pérea, é impossível os pastores fazerem isso, né? Em novembro e dezembro é um invernozão drástico, pesado. Então, de maneira geral, mesmo que esteja convencionado que Jesus nasceu em 25 de dezembro, mas provavelmente nasceu entre abril e maio. Então, na cristandade... Bem pertinho, né? Dezembro para abril, maio. Pois é, mais de 6 meses de diferença, né? Até associa a diferença aí entre João Batista e Jesus, que era de 6 meses, viu? Ou seja, mas nós precisávamos de uma data, né? Mesmo a gente sabendo que essa data não é verídica, mas nós precisávamos de uma data, nós precisávamos de um dia para que Jesus tivesse uma referência, para que Jesus tivesse essa centralidade e nós lembrarmos dele, lembrarmos do nascimento dele. Por exemplo, na cristandade tem a ceia. A ceia é para lembrar da morte de Jesus, né? O Natal é para lembrar do nascimento. Ou seja, chegou a esperança, chegou na região da Palestina, a partir dali, chegou luz para as nações, né? A Bíblia diz que nós estávamos no império das trevas e Cristo nos transportou
para o seu reino de luz. Isso acontece com o nascimento do menino Jesus, ou seja, houve luz para as nações. Vamos polemizar? Pode ou não? Pode. E aí, o crente pode ter árvore de Natal em casa ou não? Olha, eu começo assim, dizendo a todos aqueles que assistem, que acompanham o Varela Cast, que eu nunca coloquei uma árvore de Natal lá em casa. Mas como eu não mando nada, minha mulher coloca todo ano. E eu, particularmente, eu não vejo... Para mim, não há problema em ter uma árvore de Natal. Honestamente, não há. Alguns vão jogar pedra, não tem nenhum problema. Porque o argumento de que o Natal tem origens em festas pagãs é muito fraco para que haja uma proibição de ter árvore de Natal nos nossos lares. Por quê? Se entendermos que o Natal é uma festa pagã, que a árvore de Natal, no seu conjunto, é um uso pagão, então nós temos que dissociar de outras coisas. Por exemplo, casar com vestido branco, isso tem uma origem pagã. Comemorar o aniversário tem uma origem pagã, e todo mundo comemora o seu aniversário. Os meses do ano, todos têm origem pagã. Janeiro é uma alusão ao deus Jano. Fevereiro, ao deus Febe, ou Febre. Maio, ao deus Maio. Junho, ao deus Juno. E por aí vai. O mês de agosto é uma alusão a Marco Aurélio, que acabou sendo divinizado. Então, não havia coerência. Não há coerência de dizer que o Natal é uma festa pagã e, com isso, não ter uma árvore de Natal. Minha esposa sempre põe a árvore de Natal, já está, inclusive, montando de pouquinho. Claro que a gente não segue aquele calendário católico, né? Dia de montar, dia de desmontar. Não, é simplesmente para dar uma radiada, né? Uma embelezada na decoração. E Papai Noel pode? O Papai Noel, nesse sentido, o Papai Noel já é mais complicado, né? Porque o Papai Noel, literalmente, ele é mais do que... Ele envolve mais do que uma perspectiva pagã. Alguns dizem que o Papai Noel, a ideia do Papai Noel, foi criado na Alemanha, encorpado em toda a Europa e aperfeiçoado comercialmente nos Estados Unidos pelos americanos. Então, o Papai Noel, ele tem claramente esse sentido comercial, ou seja, é o marketing, né? Tem uma veia aí de empreendedorismo que, nessa data, ou seja, pelo menos no Brasil, se tornou o mês onde há mais relações e transações comerciais. Então, o Papai Noel tem uma perspectiva meramente mercadológica. Claro, não pode falar isso para as crianças, né? A gente está chegando ao final aqui do nosso programa e eu queria fazer uma última pergunta e, se possível, você já fazer aí suas considerações finais. Qual a mensagem de Cristo que podemos receber neste Natal? Flávio, mensagem de esperança, né? A gente vive num mundo difícil, a gente vive num sistema político complicado, com políticos complicados. Nós vivemos vendo que o que impera são as incertezas na economia, na política, no judiciário. Principalmente nós brasileiros, nós precisamos ter esperança. Então, a mensagem do nascimento de Jesus é a mensagem da esperança. A esperança chegou. E nós devemos acreditar sempre que em Cristo, que através de Cristo, em Cristo, Ele mesmo nos levará em triunfo até o fim. Nós não iremos nos entregar ao desânimo, né? A fadiga, ao cansaço, pelo contrário. Cristo vai nos rejuvenescer, vai nos reestruturar e outra vez nos colocar no caminho e nos dar vitória e nos levar em segurança até o fim. Essa é a mensagem do Natal. Nós estamos seguros em Cristo. Amém. Glória a Deus. Minhas considerações, Flávio, é agradecer pela oportunidade de estar aqui no Varela Cast e todos que acompanham, que assistem nas plataformas digitais, na TV aberta, sejam abençoados por todas as discussões, por todas as perspectivas que horas são elaboradas a partir da sua produção. Deus te abençoe ricamente nesse projeto. Amém. E muito obrigado por ter estado conosco mais uma vez, né? Voltando agora nesse novo formato. Você que nos assiste, que Deus te abençoe e até a próxima.